Aos 3 anos de idade, a deputada Tânia Rodrigues contraiu o vírus da poliomielite. A paralisia decorrente da doença impediu essa carioca de andar, mas não de conquistar um espaço importante na sociedade e de lutar por todas as pessoas com deficiência que enfrentam batalhas diárias para tentar garantir seus direitos. E hoje, no Alerj Entrevista, nós vamos falar sobre essas dificuldades e os desafios para melhorar a qualidade de vida desses cidadãos. Deputada, muito obrigada pela sua participação. Vamos começar falando sobre um direito constitucional de qualquer cidadão, que é o direito de ir e vir, e que é um dos maiores problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência, sejam elas cadeirantes, pessoas com deficiência visual. Como é que a senhora vê esse problema hoje em dia, principalmente em termos de transporte público? Porque a gente sabe que, seja nas barcas, no metrô, nos ônibus, todos os dias as pessoas têm que enfrentar dificuldades, né? As pessoas, elas enfrentam as dificuldades desde sair de casa, né? Porque, na verdade, tem pessoas que residem em lugares de difícil acesso e essas são o que eu chamo que o Estado como um todo faz a sua eutanásia social, que é deixá-las em casa, né? Muitas delas recebendo, às vezes, um salário do INSS para poder ficar ou de benefício de prestação continuada e fique nas suas casas. O grande problema do Brasil é um problema cultural, né? É do direito da pessoa, do indivíduo, que não é assim respeitado. É como se fosse, sempre foi desde o tempo de Dom Pedro, como se fosse uma benesse, né? Dom Pedro criou o Instituto Benjamin Constant e o INES e segregou nesses lugares os surdos e os cegos, que perderam totalmente a referência com as suas famílias, né? E aí o que acontece? A partir de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Teve um surto no mundo inteiro de pólio, e aí eles tiveram não só as pessoas que voltaram da guerra, que o Brasil, felizmente, também foram poucos que foram à guerra, foram pessoas que voltaram da guerra mutilados, né? E a sequela de pólio, que era uma coisa também totalmente diferente, que eles não sabiam. E sem estrutura nenhuma para receber essas sem saber pessoas. o que era. Inclusive nos grandes países, né? Porque Roosevelt foi que criou o primeiro centro de reabilitação nos Estados Unidos, né? Porque a pólio pegou o presidente. Então é uma coisa assim muito complicada, mas eles não sabiam como tratar. E aqui você imagina, né, na África, no Oriente Médio e aqui na América do Sul e na América Central, como é que seria esse atendimento, né? E a gente teve, assim, eu tive pólio em 1954, e aí o que acontece? Já estava no final, já era um outro surto da pólio que já estava vindo para cá, né? Não tinha vacina. 3 meses depois é que veio a vacina Salk, né? E que conseguiu debelar esse surto, até que o Dr. Sabin conseguiu fazer a vacina Sabin, que conseguimos acabar com a pólio aqui na década de 80. Né? No final da década de 80 a gente terminou com a pólio aqui. E nós temos várias pessoas que hoje já estão numa faixa etária maior, que são sequeladas, né, de pólio. Mas a gente também não sabe como enfrentar a síndrome pós-pólio, que é uma outra coisa que começou a se descobrir que algumas pessoas que tinham o vírus voltava a dar problemas, causando lesões maiores e irreversíveis nas pessoas. E agora a gente tem uma outra preocupação com relação a isso, que como os Estados Unidos e nos países de primeiro mundo essa doença não existe mais, entendeu? Como fazer a pesquisa para que a gente consiga saber o que está causando essa síndrome pós-pólio.
E com relação aqui, vamos voltar ao nosso assunto do transporte. Quando você não tem direito de cidadania, não é respeitado, quando as pessoas não respeitam a própria Constituição, que é a Carta Magna que fala o que você deve fazer, então fica muito difícil. Então, e a senhora falou sobre as pessoas que, por exemplo, ficam em casa porque o governo paga... Para não ter esse trabalho. Mas a maioria das pessoas quer ter oportunidade de trabalhar, de se deslocar como qualquer outra, desenvolver uma carreira, né? Exatamente. Então, nós estamos nesse movimento das pessoas com deficiências, eu estou desde 81, quando a ONU definiu que seria o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. E aí eu e um surdo éramos os únicos deficientes que trabalhavam na prefeitura de Niterói. E eu fiquei responsável pela banca de emprego, por isso esse minha direcionamento no mercado de trabalho. E o que acontece? Quando a gente foi selecionar as pessoas, porque a Rede Globo estava fazendo um grande chamamento aos empresários para poder contratar pessoa com deficiência, a gente começou a ver que as pessoas não tinham sequer cadeira de roda para sair de casa, as pessoas não tinham muletas, as pessoas se arrastavam pelo chão, quer dizer, as pessoas não tinham escolaridade, nunca tinham trabalhado. Então foram vários problemas que a gente enfrentou, e aí eu senti da necessidade da gente criar uma associação para lutar pelos direitos. Que foi a Andef. Que foi a Andef. Então, a gente fundou a Andef para lutar pelos direitos das pessoas, participamos de todos os movimentos anteriores à Constituição, né? Conseguimos colocar um capítulo inteiro que diz respeito à pessoa com deficiência na Constituição, porque nós entendemos que não dava para garantir como direito de ir e vir, direito de todos, se as pessoas não tinham essa noção, entendeu? Porque isso é uma das questões que eu ia abordar com a senhora, que aqui na Alerj mesmo, a senhora tem uma série de iniciativas, de projetos de lei que tratam, né, dos direitos das pessoas com deficiência, seja em prédios públicos, no transporte público aquaviário, uma série de iniciativas que, na verdade, não deveriam precisar de lei específica para serem garantidas, né? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, precisa, né? A gente tem uma lei federal que diz, é um decreto 5296 de 2004, que garante acessibilidade em todo o Brasil. Mas você é necessário. Quando eu era vereadora, eu tive que fazer a lei de acessibilidade do município, aí tem que fazer leis aqui para poder garantir. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, não respeitam e não acham que a gente se sente assim, muito menos válido. Você entendeu? Com relação a essa questão. Houve uma época que todo mundo queria dar emprego, queria isso, deficiente. Agora a gente já tem um outro problema. Hoje a gente está preocupado com a maioridade penal, hoje a gente está preocupado com os garotos que fazem roubo, com tráfico, com isso, com aquilo. Você entendeu? Então vai mudando, porque as dificuldades elas são tantas que as pessoas, os governantes, eles vão cuidando de ações que são emergenciais naquela hora. Então, nós conseguimos que, através do esporte também, que é uma ferramenta muito boa, e de atletas que sejam conscientizados, porque eles têm mídia, né? Eu tô aqui para falar, poxa, eu não tenho ônibus, o elevador não funciona, poxa, eu não consigo andar no catamarã direito, né? Então, eu só reclamo. Então, eu sou a chata. Agora, o atleta não. O atleta traz a medalha, o atleta dá... o hino toca quando ele recebe a medalha. Apesar de todas as dificuldades, né? Ele conseguiu chegar lá com a nossa luta. Reconhecimento. Né? Com a nossa luta, mas ele chegou lá. E se ele não for conscientizado, ele vai só achar que fez a parte dele. Quando, na verdade, ele tem muitas pessoas que estão em casa que não conseguem sair. E aí a gente teve um atleta, que foi o Anderson Lopes, que foi o representante dos atletas e teve um segundo para falar, 3 segundos para falar com o presidente quando nós voltamos do Parapan-Americano na Argentina. E aí, então, o Anderson chegou e falou, poxa, vou aproveitar esse minuto, vou agradecer a Caixa, vou agradecer o patrocínio do Banco do Brasil, não lembro qual foi agora, e mas vou falar para ele que precisa... melhorar, né? Não, precisa assinar a legislação de acessibilidade. E aí ele pediu isso para o Lula, que era presidente na época, e aí então ele foi
assinou isso. Você acredita que hoje já se passaram 11 anos e hoje você ainda continua tendo, quando se refaz uma calçada, quando se faz uma calçada, quando se faz uma rua, quando se faz... Eles não olham a legislação. Não cumprem a norma, né? Porque não tem na faculdade. A faculdade, eles não tem uma cadeira onde você tenha que saber a acessibilidade. Eles só sabem a receita do bolo. Se for fácil, é aquela receita do bolo da rampa vai funcionar. Agora, se tiver algum obstáculo, não vai saber fazer. Mas a acessibilidade tem que estar na receita do bolo, né? Exatamente. Porque... Inclusive, eu acho, e isso a gente fez na Câmara, eu falei para o presidente, a gente tem que começar a dar o exemplo da nossa casa. Por isso é que aqui também a gente já vai ter a licitação do Palácio. Eu estou na comissão da reforma do Palácio para cuidar da acessibilidade. Já vi o projeto, já está tudo dentro dos conformes. Só está precisando ocorrer a licitação para que o Palácio fique completamente adaptado às pessoas com deficiência. Porque hoje é difícil você... Tem visitantes, você tem escola que vem aqui para saber a história do Palácio, para saber a história da democracia no estado do Rio de Janeiro. Então, é complicado, né? E a gente mesmo, é a casa do povo. E né? a gente mesmo, né? Que não tem ainda a linguagem de Libras para traduzir para os amigos que são surdos. Para todas as pessoas terem acesso ao que está sendo discutido dentro dessa casa. Exatamente. Né? Porque é assim que você, com informação, é que você consegue saber os seus direitos. Né? Deputada, e o que a senhora considera hoje como as necessidades mais urgentes da população com deficiência, do que precisa avançar mais imediatamente para garantir os direitos? Olha, as nossas necessidades, elas são muitas, né? Eu acho que, primeiro de tudo, que eu até gostaria de aproveitar que vai ter os Jogos para Pan-Americanos depois da Olimpíada, que a gente pudesse estar fazendo uma conscientização da população. Por que isso? Porque eu sinto, eu e todas as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, e pode ser temporária, sabe? Você machucou a perna ou fez uma cirurgia, as pessoas vão sentir isso. É a falta de conhecimento das pessoas que estão te prestando um serviço. E seja qualquer serviço. Desde do transporte público, do transporte marítimo, metroviário, ferroviário, de rodoviário. Aeroportos também, ai, né? Nem fale, aeroportos, sabe? Numa repartição pública que você vá, em qualquer lugar, entendeu? Você vê que as pessoas, elas não estão preparadas, até no comércio, de um modo geral, os shoppings, às vezes, até que tem um padrão maior, também as pessoas não respeitam a sua vaga, param na sua vaga, as pessoas não sabem, por exemplo, lidar com o cego. Como é que você vai falar com o cego qual é a blusa que ele quer escolher? Você entendeu? Se ele fala assim para você, olha, eu quero uma blusa vermelha, você dá uma amarela e só vai saber quando algum vidente em casa falar para ele. Conscientização e educação, entendeu? Também. Então, deputada, eu vou te interromper só um minutinho, a gente vai voltar falando principalmente sobre essa questão do legado dos Jogos Paralímpicos para essa população, mas no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.